Olá, quinto ano. Vamos abrir a nossa apostila em Geografia, lá na página 3, e nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Fontes de energia. Nesse capítulo, nós vamos estudar o que são fontes de energia e como elas podem ser classificadas e utilizadas pelos seres humanos em suas atividades diárias. Vamos conhecer as vantagens e as desvantagens do uso de algumas fontes de energia e os impactos sociais e ambientais que elas podem causar. Vamos acompanhar essa tirinha. A ideia do brasileiro Alfredo é chamada de luz engarrafada. Garrafas PET com água são instaladas no telhado e refletem a luz do sol para o ambiente interno. Hoje, essa ideia simples e genial economiza energia em mais de 15 países. Com base na tirinha, o que nós entendemos? Qual foi a ideia do brasileiro Alfredo? Então, a ideia dele foi inventar uma lâmpada de garrafa PET com água. Como essa invenção funciona? De que tipo ela gera energia? Então, as garrafas de PET com água devem ser instaladas no telhado para refletir a luz do sol no ambiente interno. Consequentemente, precisam de energia solar para funcionar. E por que a luz engarrafada economiza energia? Porque essa fonte, ela provém da energia sem custo, a luz solar. Por isso, ao utilizá-la, as pessoas economizam energia elétrica de outra fonte, pela qual pagariam uma taxa mensal para utilizar. No lugar onde você mora, há casas ou estabelecimentos comerciais e de serviços que utilizam luz engarrafada? Então, a tia não sabe contar para vocês. Eu não vi ainda, tá bom? Vamos lá. Você sabia que Alfredo Moser inventou a luz engarrafada no ano de 2002, numa tentativa de iluminar a sua própria casa em dias de corte de energia elétrica? Para isso, ele utilizou garrafas de PET com água e um pouco de cloro para a água não ficar turva. Como a invenção funciona? A resposta é simples: pela refração da luz do sol em uma garrafa de 2 litros cheias de água. Então, a lâmpada de garrafa ficou mundialmente conhecida como a lâmpada de Moser. Vamos acompanhar aqui a leitura. O que é energia? Então, até hoje, os cientistas não têm uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está relacionada à força, ao trabalho, ao movimento e à transformação, e que tem um papel muito importante em nosso cotidiano. Usamos energia para tudo. Para ir de um lugar para o outro, cultivar, transportar, refrigerar e cozinhar alimentos, iluminar moradias, estabelecimentos comerciais e de serviços, fabricar produtos, acessar internet, tomar banho e entre outras coisas, tá? Então, para tudo isso nós utilizamos a energia, né? Então, se faltar luz, a gente não tem nem como passar aula, a tia não tem como gravar vídeo, né? Você consegue identificar as fontes de energia retratadas nas fotografias a seguir? Registre o nome delas abaixo das imagens, né? Então, aqui, a fonte de energia é o gás natural, tá? Então, ele está cozinhando. A fonte de energia é o gás natural. Próxima. Qual é a fonte de energia aqui? A fonte de energia é o petróleo ou biomassa, né? O combustível, a queima do petróleo. E essa terceira foto? A fonte de energia
é hidrelétrica ou nuclear, né? Colocando na tomada. E a nossa quarta, a fonte de energia eólica, que ela é produzida pelo vento. Vamos lá. Diferentes fontes de energia. De acordo com o seu tempo de renovação, ou seja, a capacidade de serem recompostas pela própria natureza ou pelas atividades humanas, as forças de energia podem ser classificadas como renováveis e não renováveis, né? Então, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. O que são energias não renováveis? São fontes de energia que demoram milhões de anos para se formarem, por meio de um processo natural. Por isso, a disponibilidade para o consumo é finita e limitada. Entre as principais fontes não renováveis são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Vamos lá para o petróleo e gás natural. São fontes de energia fósseis, explorados em grandes quantidades no mundo. O petróleo e o gás natural se formam com a decomposição de restos de seres vivos, os plânctons e algas marinhas no fundo de mares e oceanos, com pouca oxigenação, alta temperatura e pressão. Então, vamos observar aqui, ó. Observem, oceano entre 300 e 400 milhões de anos atrás. Então, alguns organismos, como algas e animais, acabam sendo soterrados com sedimentos marinhos e também lacustres. A baixa presença de oxigênio impede que seja totalmente decomposto, né? Então, olhem aqui como começa, né? Vamos lá. Aqui está o oceano, entre 50 e 100 milhões de anos atrás. Os peixes, a areia sedimentar e a matéria orgânica. Vocês viram que até aqui, então, não tinha a matéria orgânica. A areia, sedimentos e rochas, né? Que é isso daqui, essa matéria orgânica. Depósitos de petróleo e gás. Então, vejam, tudo isso é o mar, vem assim, e isso daqui é as profundezas do mar. Então, a maior parte da energia consumida no mundo provém de combustíveis fósseis, né? Do petróleo. Então, abaixo de cada um tá escrito as legendas. Essa tia já leu. Com o passar do tempo, reações químicas ocorrem em um ambiente com elevadas temperaturas e pressões, transformando parte da matéria orgânica soterrada em compostos de hidrogênio e carbono, denominadas hidrocarbonetos, que são os materiais combustíveis do gás e do petróleo. As altas temperaturas das rochas mais profundas forçam o deslocamento dos hidrocarbonetos para camadas mais permeáveis até encontrarem camadas impermeáveis, onde ficam aprisionadas, né? Então, assim é feito o petróleo, né? A retirada, da onde vem, olha aqui, ó, a retirada do petróleo. O petróleo é muito usado na produção de combustíveis e na geração de energia pelas termoelétricas. No dia a dia,
também utilizamos diversos produtos derivados do petróleo, como cosméticos, remédios, plásticos, produtos de limpeza, borracha, tecidos sintéticos, corantes, conservantes, asfaltos e entre outros. O gás natural é utilizado nas indústrias para geração de energia. Nas residências é o gás de cozinha, os aquecedores, por exemplo, e como combustível para veículos. As unidades federativas brasileiras produtoras de petróleo e gás natural são Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, São Paulo, Amazonas, Ceará, Alagoas e Paraná. Com o lápis de cor, destaque no texto as utilidades do petróleo, do gás natural e do carvão mineral para a sociedade. Então, vamos lá. Do petróleo, o que é feito? Quais são os derivados do petróleo? Então, vamos sublinhar lá, do petróleo. Cosméticos, remédios, plásticos, produtos de limpeza, borracha, tecido sintético, corantes, conservantes, asfalto e entre outros. Com o gás natural é utilizado nas indústrias para geração de... Então, o gás natural é utilizado nas indústrias para geração de energia, nas residências como gás de cozinha e aquecedores e como combustíveis para veículos. Agora vamos lá para ver o carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha sedimentar formada pela acomodação em camadas de restos de matéria orgânica e minerais ao longo de muito tempo. É a principal fonte de energia utilizada nas indústrias nas usinas siderúrgicas, as quais produzem o aço. Além disso, é fonte de energia nas usinas termoelétricas, aquelas em que a energia é gerada pelo valor da queima da matéria-prima. As reservas do carvão mineral no Brasil são pequenas e se concentram principalmente na região sul do país. Então, observem aqui a mineração do carvão a céu aberto, recuperação das áreas degradadas em Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, 2009. Então, observem aqui o carvão mineral, a extração do carvão mineral. Então, aqui ainda pediu para a gente marcar com o lápis para que serve o carvão mineral. Então, para que ele serve? Ele serve, é a principal fonte de energia utilizada nas usinas siderúrgicas, as quais produzem o aço. Além disso, é fonte de energia de usinas termoelétricas, aquelas em que a energia é gerada pelo vapor da queima da matéria-prima. Energia nuclear. Em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo processo de fissão nuclear do urânio. Essa energia aquece a água e produz o vapor que em alta pressão move as turbinas geradoras de eletricidade. Então, na física nuclear, o processo de fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores pelo bombardeamento de partículas como nêutrons. Então, vocês vão estudar isso quando forem maiores, lá no ensino médio, na 8ª série, tá bom? Observem a ilustração, como é feita a energia nuclear.
Apesar de ter uma das maiores reservas de urânio no mundo, o Brasil tem apenas 2 usinas nucleares, localizadas no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vamos lá, atividade. Vamos lá. Lápis na mão. Lápis na mão. O que significa energia? E Qual a importância da energia para o desenvolvimento da sociedade? Para o desenvolvimento da sociedade? Lembram lá no início do texto que a tia falou que energia não tem uma definição exata, mas podemos dizer que ela está relacionada à força, ao trabalho, ao movimento e à transformação, e que tem um papel muito importante para nós na sociedade, para nós, ok? Pergunta 2. De acordo com a ilustração da página 6, como são formados os combustíveis fósseis? Então, vamos lá. Os combustíveis fósseis são formados pela decomposição da matéria orgânica no fundo do mar ou em grandes profundidades continentais, com temperatura e pressão elevadas e pouca oxigenação, após milhões de anos de reações químicas. Então, é essa ilustração aqui que a gente viu como é feito os combustíveis fósseis, né? Então, era esse desenho aqui da página 6 que a tia acabou de ler. Atividade 3. Por que os combustíveis fósseis são classificados como fontes de energia não renováveis? Por que eles são classificados em fontes de energia não renováveis? Porque demoram milhões de anos para se formarem por meios de processos naturais. Por isso, a disponibilidade para o consumo é finita, é limitada, tá? Então, por que os fósseis são classificados como fonte de energia? Porque eles demoram milhões de anos para se formarem e por meio do processo natural. E por isso, a disponibilidade para o consumo é finita, tem fim, é limitada. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As fontes de energia não renováveis apresentam disponibilidade finita e limitada para exploração do consumo da sociedade. É o que a tia acabou de ler, né? Sim, é verdadeira, porque elas não se renovam facilmente, elas não são renováveis. A maior parte da energia consumida do mundo provém de combustíveis fósseis? Verdadeira. Há grandes reservas de carvão mineral em todo o território brasileiro? Não, é falsa. Cosméticos, remédios, plásticos, produtos de limpeza, borrachas, tecido sintético são exemplos de derivados de petróleo que utilizamos em nosso dia a dia? Verdadeiro. Em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo vapor proveniente da queima da matéria-prima? Falsa, né? A energia nuclear é gerada pelo processo de fissão nuclear de urânio. Lembra que a tia leu aqui para vocês que vocês vão estudar lá na química, na física, lá sobre energia nuclear. Cite exemplos de atividades por meio das quais você utilizou hoje energias
não renováveis. Então, se fosse para mim responder, eu ia escrever que eu usei o combustível, né? Porque eu vim para a escola de carro, o tênis, a roupa que estou usando, a caneta, a energia elétrica, ok? Com base no mapa Brasil, fonte de energia não renováveis, da página 1 do material de apoio, resolva as atividades propostas no verso da página, ok? Então, nós vamos ter umas atividades que vamos utilizar. Vocês vão destacar o mapa do material de apoio. O uso de energias não renováveis e os impactos ambientais. Você estudou que a maior parte da energia consumida pela sociedade provém da queima de combustíveis fósseis. Sempre que utilizamos petróleo, gás natural, carvão mineral, liberamos dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa e da poluição. O que é o efeito estufa? É um fenômeno da natureza pela qual a Terra conserva o calor recebido do Sol, mantendo sua temperatura constante. Vamos lá observar a imagem. Parte da radiação solar penetra e aquece a superfície da Terra. O calor que se irradia da superfície não sai do planeta imediatamente. Os gases de estufa na atmosfera absorvem os raios quentes e os enviam de volta para o planeta. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria. 3. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases estufa, principalmente vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera, é absorvida por processos naturais, como fotossíntese. 4. A queima de combustíveis fósseis tem aumentado os gases estufa, provocando maior retenção de calor na atmosfera e, consequentemente, um aumento das temperaturas e concentração da poluição. Então, aqui nós temos um efeito estufa natural e aqui nós temos um efeito estufa artificial. Vocês acham que o efeito estufa é mocinho ou vilão? Quem contribui para o aumento das temperaturas e da poluição da Terra, do nosso planeta Terra? Quem contribui para o aumento das temperaturas e da poluição do nosso planeta? Tá? Então, aqui, cada um vai responder o seu. A energia é necessária para realizarmos qualquer tipo de atividades. Por isso, sempre que usamos uma fonte para obtê-la, precisamos prestar atenção nas vantagens e nas desvantagens que ela oferece. Aqui, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as consequências do aumento da temperatura no nosso planeta Terra. O que acontece no nosso planeta com o aumento da temperatura, né? Então, cada um vai escrever pelo menos uma consequência, né? Que é o derretimento das geleiras. O que mais? Podemos usar fontes de energia para realizar nossas atividades cotidianas e reduzir os impactos que causamos à natureza? Sim ou não? O transporte, a alimentação e as ações domésticas são 3 atividades que explicam a maioria dos impactos ambientais causados pelos consumidores ao planeta. Converse com o adulto da sua família sobre ações que produzem efeitos
benéficos à natureza e complete o quadro. No transporte, então, utilizar transporte público, né? Evitar sair de carro, andar mais a pé, utilizar a bicicleta. Na alimentação, comer menos carne vermelha. Nas ações domésticas, tomar banhos rápidos, desligar a torneira, escovar os dentes. Então, vocês vão fazer o que vocês acham que produz efeitos benéficos à natureza, que beneficiam a nossa natureza, ok?